ímpar da nossa unidade. Nós vamos ouvir agora a palavra do escritor, poeta, contista, escritor, cantor Jorge Patrício de Medeiros Almeida. Meu caríssimo Jorge, a noite é sua. Ilustres amigos que compõem essa mesa, senhorita Iris, nossa presidenta, senhor Alvino Ivo, que emprestando-me a sua história, a sua vivência nos palcos do teatro de guerra na Itália da Segunda Grande Guerra, nos faz muito felizes nesta noite, sua esposa, Dona Francisca, meu confrade, Everaldo, Júnior, sargento, que aqui representa o Exército Brasileiro, Edson Gandra, poeta, Zé Maria, amigo particular, prefeito da cidade de Morro da Garça, professor Roberto Gravito, presidente de honra da nossa Arcádia, professora Márcia, secretário de Educação, senhor Geraldo Augusto, presidente da nossa Câmara Municipal, doutor Demétrios, promotor de justiça na cidade de Dores do Indaiá. Minha mãe, Dona Adélia, Perolara, meu filho, Jorge Patrício de Medeiros Almeida Filho, mestre em Direito, professor de Direito Penal e Constitucional. Minha filha, minha primogênita, minha amadinha, minha amadíssima, Jaqueline, meu doce ou minha doce filha, Ana Paula, minha neta, Ana Carolina. Que bom que você existe. João Vitor, meu netinho, com 14 dias de nascido. Meus amigos que aqui estão, que vieram de outros prados para comigo celebrar esta noite. Noite que fundamenta-se em sonho, sim, mas que tem como supedâneo maior fazer registrar na história da nossa Corinto nomes de homens que constroem a nossa história. Senhoras, senhores, agradecemos por tão ilustres presenças que, adentrando esta casa de cultura, o fizeram com um só pensamento, o de homenagear homens
que, saindo deste centro das Gerais, foram combater forças inimigas que, desrespeitando-nos, colocaram em risco a soberania do Estado brasileiro. Os anos 40 já não transcorriam em paz, e a era Vargas viu-se de súbito colocada à prova quando 5 navios brasileiros foram torpedeados e colocados a pique pela força naval alemã. A afronta à nossa dignidade impôs ao governo brasileiro romper relações diplomáticas com as potências do eixo, gerando assim um estado de beligerância contra a Itália, a Alemanha e, consequentemente, o Japão. Para sua defesa e contra o nazifascismo, o governo brasileiro cria, em 15 de março de 1943, o Corpo Expedicionário Brasileiro, sendo esse o primeiro passo para a criação da FEB, Força Expedicionária Brasileira. É nesse exato ponto, senhoras e senhores, que entram em cena os nossos jovens de antanho: Alvino, Conceição, Chico Leite, Zé Patrício, Milton Faria, Paulo Santana, Milton Paes, Otávio Ribeiro, José Gonçalves, que, servindo ao exército brasileiro, tornam-se soldados da pátria e, após intensos treinamentos em Belo Horizonte, São João del Rei e Rio de Janeiro, partem para a Itália, deixando a pátria a bordo dos navios General Mann e General Mays, legando em defesa da pátria, Brasil, seus sonhos de juventude, seus braços, seus corpos, seus familiares. Do Brasil, e em especial do centro das Gerais, esses nossos pracinhas levaram o azul do nosso céu, os cheiros diversos do cerrado, o sorriso e a alegria, características nossas. De lá, trouxeram seus corpos mutilados. Em suas retinas, imagens doridas das atrocidades vistas e vividas nos palcos do teatro de guerra. Os seus ouvidos, já acostumados com o estralejar constante das metralhadoras e o troar incessante dos canhões, não puderam de início perceber o doce cantar dos bem-te-vês. Se na Itália tivemos um contingente de 25.334 homens, aqui ficaram outros, guarnecendo as costas deste Brasil continental. E mais uma vez, lá estavam nossos irmãos. O soldado do Exército Brasileiro, Sebastião Antônio de Souza, o nosso Tião de Souza, serviu como voluntário entre os portos de Caravelas, Bahia, e Vitória, capital do Espírito Santo. Geraldo Augusto da Silva participou de operações bélicas, deslocando-se a bordo do navio Itapura, entre os portos do Rio de Janeiro até Caravelas, escoltado por vasos de guerra. Insígnes convivas, se tudo isso foi por nós motivo de pesquisa séria, é porque no nosso entendimento precisamos expressar a estes homens
o real valor que eles têm, pois são eles, na mais pura expressão da verdade, nossos heróis. Fadado ao fracasso, estão todos os povos que esquecem seus feitos, seus mártires, sua história. Foi assim que dei continuidade ao pensamento do meu pai, Senhor Arthur Damasceno de Almeida. Incansável leitor da história da fé na Segunda Grande Guerra. De tanto ouvi-lo e ver o senhor Alvino, homem simples das Gerais, no 7 de setembro, dia da pátria, portando consigo a maior condecoração de um filho de Corinto, a condecoração de um feito de guerra, é que, procurando pedir que a mim contasse, se de sua vontade, como fora a sua participação no teatro de guerra da Itália. Ouvindo-o, entendi que aquela história não poderia ir consigo para a eternidade, mas sim fazer-se perpetuar, para que gerações futuras soubessem de seus feitos, emoções e dores vividas num teatro macabro de guerra. Atrevi-me e pedi ao senhor Alvino autorização para que, mesmo com exíguos conhecimentos e condições para, colocasse em brancas folhas de papel a sua história. Ele, o senhor Alvino, educadamente, mas com reservas de um bom mineiro, aqueceu ao meu pedido, e assim o entrevistei inúmeras vezes, gravando em fita cassete nossas conversas, que foram tantas. Contudo, nada pedi que a mim fosse contado, além do que ele quisesse contar, procurando com isso, com tal zelo, não explorar a fina flor dos seus sentimentos e emoções guardadas muitas. Realizamos o trabalho de pesquisa de dados com a ajuda da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, a quem de público agradeço. O trabalho é simples. São lembranças de um pracinha, já com seus 87 anos, que completam-se hoje, para alegrias e orgulhos nossos. Não teve o autor do livro, instante sequer, a vaidade ou mesmo a pretensão de colocar-se em destaque nesta noite, mas sim de lembrar a quantos possível que na história da nossa querida Corinto existem fatos e homens que não podem passar despercebidos por nós. Homens que fizeram-se grandes, independentemente de classe social, credo ou raça, cabendo-nos, pois, reconhecê-los como tal e reverenciá-los numa atitude de respeito e admiração. Eles são especiais. Quanto aos nossos pracinhas, é mister que seus nomes figurem em monumento próprio a ser construído em homenagem a eles, pela coragem e, sobretudo, exemplo de amor devotado à pátria. E quando, ao passarmos pela rua expedicionários de Corinto, saibamos todos da importância que a sua nominação representa. Leiam o livro, comente-o, critique-o, e ao criticá-lo,
que seja com o intuito de crescimento comum. Nenhuma pesquisa se esgota. Livro criticado é livro lido, interpretado. Livros não foram feitos para enfeitar bibliotecas. Há sempre algo a se acrescentar. Segundo o consagrado Carlos Drummond, poeta mineiro, abrem-se aspas, antigamente o intelectual mineiro era um homem que murchava para a vida com a seguinte divisa diante dos seus olhos: não publique livro. Assim, Drummond escreveu uma crônica para o Minas Gerais em 1931. Autor xingado é autor discutido e, portanto, lido. Autor aprovado vai para o arquivo. Ora, 1000 vezes a boa descompostura. Fecham-se aspas, escreveu. Sejamos, pois, os construtores da preservação dos nossos valores, da nossa história. Ao senhor Alvino e familiares, meus cumprimentos e agradecimentos. Aos familiares dos demais pracinhas, aceitem o mais expressivo gesto de carinho por colaborarem para a realização desse sonho nosso. A todos aqueles que deram seus depoimentos, agradecimentos eternos. Aos confrades da Academia Corintiana de Letras, nosso abraço fraterno. À minha família e a todos os amigos que contribuíram direta ou indiretamente para tal, meu eterno reconhecimento. A Juliana Roberta, carinhos e meu muito obrigado. Ao Exército Brasileiro, aqui representado, nosso orgulho eterno. Agradecidos somos a Associação Nacional dos Veteranos da FEB, diretoria da Fundação Casa da Cultura, Dr. Raimundo Lima, Academia Montes Clarence de Letras, Sociedade dos Poetas Vivos de Minas Gerais, a confreira Marilene Venuto, pela correção e apresentação da obra, a confreira Pérola Soares Gandra, pela correção da obra e o abraçar para o seu acontecer. Entre tantos, aos amigos Toninho Dornas, Nice Dunbar, Fabrício Simões, Marcos Dornas, Pablisson, Wanderson Canassi, William Seixas, professora Mercedes Antônia, professora Vera Pimenta, a nossa presidenta, menina Iris Andrade, professores da Escola Estadual José Brígido Pereira Pedras, direção do Clube da Maioridade. Adeus pelo nosso existir. Hoje, o senhor Alvino completa 87 anos de idade. Pensei muito como agradecer a Deus por essa longevidade. Pensei muito em como agradecer a Deus pelo descanso eterno que os nossos pracinhas têm em Pistoia, na Itália. Pensei muito
em como agradecer a Deus pelos nossos pracinhas que repousam nesse solo corinto. Pensei muito em como agradecer a presença de todos vocês que fazem um encanto maior nesta noite. Os alunos da Escola José Brígido Pereira Pedras, numa demonstração de amor, de carinho, de fraternidade e, sobretudo, de um esquecimento parcial àquela que marcou os corações de todos nós, aquela página dorida de guerra, que a esqueçamos e que em seu lugar vivamos a paz. Só há uma oração a fazer: o agradecimento a Maria.